Podemos? Muito boa tarde, terça-feira, dia 10 de junho, cá estamos nós, né? Coisa boa. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui, hein, gente? Não tem que estar por aqui, tem que aproveitar cada dia, cada oportunidade, porque é uma chance, né? Que nós estamos tendo. Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre a lei de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Nós encerramos falando que a lei é lei divina e o trabalho, portanto, rege o universo, todo o trabalho. O universo é fruto do trabalho divino. Então ele é muito mais do que a gente imagina, não é? A gente faz aquelas coisinhas, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, a gente não consegue nem alcançar a grandiosidade dessa ação, né? E o que ela representa em todo o universo e o que ela representa na nossa caminhada evolutiva, o que ela representa para nós, né? Essa lei do trabalho, a gente não imagina o que ela representa para nós. Então nós terminamos falando sobre esse slidezinho aí, que colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes, contribui o vento, permutando o pólen das flores, esforça-se a água, purificando a vida física, serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando nas realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Então, como a gente pode ver, tudo trabalha na natureza. Tudo. O trabalho é constante em todos os reinos, né? Tudo trabalha. Aqueles que não têm consciência do trabalho que fazem, trabalham, né? Então o verme não tem consciência que ele trabalha, mas ele trabalha. A minhoquinha não tem consciência do trabalho que ela faz, mas ela faz um trabalho grandioso, porque se não fosse essas coisinhas dentro da terra, nós não íamos ter uma terra aerada, uma terra que desse bastante fertilidade ali, as sementes que ali estão caindo nela, né? Então, se nós formos analisar, ela é da importância do ser humano também, né? Ela é tão importante quanto. Se o ser humano deixasse de existir, a natureza não ia sofrer nada. Ela ia continuar sendo, pelo contrário, de repente até ela melhoraria em muita coisa, como a gente pôde ver aí na pandemia, que as pessoas ficaram mais reclusas, mais em casa, não fizeram tanta bobagem, e até a Baía de Guanabara se limpou, né? Então a gente vê agora, se a minhoquinha faltar, vai dar transtorno, né, no ecossistema todo, e o homem não daria esse transtorno todo se ele faltasse para a natureza, tá? Então não estamos aqui falando de importância do ser em si, porque é lógico que o espírito humano fez aquela caminhada toda nos reinos, então evidentemente que ele está muito mais qualificado, né? Ele está muito mais à frente, né? O reino animal está para o homem como o homem está para Deus. Por aí a gente vê a distância. Mas estamos falando em termos de importância, né? A minhoquinha é tão importante quanto nós. Porque sem ela a natureza vai ter uns problemas aí. E sem o homem a natureza nem teria, né? Então a gente vê que o verme trabalha, ele colabora, só não sabe o que faz, né? Só não sabe que está fazendo isso. Então colabora o verme no solo, preparando o ninho adequado às sementes, né? O vento tem consciência para saber que ele é importante, né? Perguntando o pólen das flores, ele faz isso cegamente.
Conscientemente ele faz isso, que ele não sabe o que está fazendo, mas está. Então ele está trabalhando, A água purificando a vida física, lavando, purificando, limpando, né? Dando condição de vida humana, que se não fosse a água a gente não conseguiria viver. Então a gente olha a importância dela, né? E ela não tem noção disso, claro, ela é um mineral, então não tem noção do que ela faz, né? No contexto universal. A árvore florindo, frutificando, né? Regenerando a atmosfera, trocando, né? Os gases, purificando para que a gente possa respirar melhor. Existem plantas que a gente coloca dentro de casa que ela faz a troca do gás carbônico pelo oxigênio, né? O lírio da paz é uma. A espada de São Jorge, que é uma planta que ela há um mito, ela espanta as energias ruins, não sei o que, né? Ela tira as energias ruins do gás carbônico do ambiente. Ela faz essa troca todo o tempo, dia e noite, dentro da nossa casa. Então é claro que ela nos ajuda, né? Que ela purifica o nosso ambiente físico. Não estamos falando aí de espantar as más vibrações. Isso aí, quem espanta a má vibração somos nós. Nós que espantamos as más vibrações com a nossa sintonia, com a elevação do nosso sentimento e do nosso pensamento. Mas as plantas purificam ali o ar, né? E o animal que coopera, ajuda nas realizações humanas, suando e morrendo, ele ainda serve, né, de alimento para nós. Pena que é um reino tão maltratado, tão desrespeitado, né? E, no entanto, ele nos alimenta, né? Olha só, tem pessoas que precisam dessa proteína, outras não, mas algumas sim. Dá para viver sem ela? Dá, mas tem pessoas que precisam dela. A gente, né? Cada um é um. Então deveria ser um reino extremamente respeitado, porque ele faz uma das coisas mais importantes para o reino da inteligência superior. Ele alimenta, ele serve de nutriente, ele nutre. Então olha só a importância desse reino. Então aí é a lei do trabalho. Agora a gente vai comentar o texto de Kardec, né? Esse comentário que ele fez no finalzinho da lei do trabalho, está lá. Parece que foi escrito para hoje, né? Parece que foi hoje que ele escreveu isso aí. Então, é da maior importância. E depois nós vamos pegar um poema de Khalil Gibran sobre o trabalho, que ele fala, ele vai citando coisas, e ali nós vamos identificar tudo que a gente aprendeu dos espíritos sobre a lei do trabalho. Então, olha o que Kardec fala. Aqui, claro que eu não vou chegar nem perto do que é a grandiosidade e o conteúdo maravilhoso desse texto. Vocês vão ver em casa, leem em casa isso aí, porque com o tempo, analisa e vocês vão ver a grandeza desse comentário de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Então, não vamos discutir os motivos pelos quais isso não acontece. Entra aí muitas coisas dentro da escolha que os espíritos fazem, dentro das provações e expiações dos espíritos que estão reencarnando na Terra. Muitas vezes ele não consegue o trabalho dentro da aptidão que ele tem, dentro daquilo que ele gostaria de trabalhar. Aí ele vai ter que realizar o trabalho dele em outra coisa. E ele, muitas vezes, ele vai encontrar muitas dificuldades para encontrar trabalho por conta ainda, né, da expiação que escolheu. Uma coisinha só, um motivo só, porque muitas vezes ele também não está afim, não quer. Então, uma das razões pode ser que ele tenha aí provações e expiações para resgatar, mas é necessário que ele encontre, né, como Kardec está falando, oportunidade, né, para se ocupar. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a escassez. É o que a gente está vendo acontecer, né? O índice de trabalho
caiu muito. Então as pessoas estão muito sem trabalho. A quantidade, o número de moradores de rua no planeta inteiro aumentou muito, porque as pessoas não tendo como trabalhar, como se sustentar, não podem pagar um local para morar, aí vão morar na rua. Às vezes a gente passa perto de um morador de rua, não imagina que ali esteja uma pessoa extremamente inteligente, né? Mas que por uma razão ou outra, por expiação ou provação, ele está naquela condição e a gente nem imagina que isso esteja acontecendo, mas acontece muito, né? A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, porque quase nunca é, né? Mas supondo-se, olha que ele colocou aqui, supondo-se que seja, né, possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Então a gente vai vendo que realmente uma das grandes causas, né, dos flagelos da condição humana, da pobreza, da privação, é falta, né, de trabalho. Não só daquele que quer e não consegue, quanto também daquele que não quer realizar nada. Então ele prefere ficar nessa condição aí de pedinte do que realizar alguma coisa. Agora, olha só que importante aqui, ó. Há um elemento, Kardec no comentário, continua. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Aqui está faltando até uma palavrinha que, não sei por tradução não está aqui, mas de bons hábitos, bons, né, adquiridos, que a gente pode adquirir hábitos muito ruins. O fato de não querer trabalhar é um hábito ruim, né? Então, aqui nesse quadro, a gente encontra aqui a razão para o que a gente está passando hoje no planeta todo. Ué, mas então antes não foi assim, não? Olha, se nós formos contar que as leis de Deus jamais podem ser derrogadas, porque pertencem a Deus, é a lei do progresso, o espírito não retrograda. Ué, mas então antes tinha mais moral? Pode ser. Ué, mas então retrogradou? Não, os espíritos são outros. É muito simples isso, os espíritos são outros. Assim como hoje nós não temos grandes cientistas como nós já tivemos, né? Nós não temos grandes personalidades como já passaram, mas passaram e saíram da Terra. Então não é que houve, né, um retrocesso, não houve isso, é que eles saíram. Outros espíritos vieram. Então nós estamos aí num momento no planeta onde tem uma massa gigantesca de espíritos encarnados, talvez na última oportunidade de voltar para a Terra se não se redimirem. Naquela terra que vai estar bem melhor, porque ela está no apogeu da sua transição. Nós estamos vivendo essa transição planetária. Então, os espíritos que nós estamos vendo aqui são espíritos, numa grande maioria, imorais, totalmente, não sem nenhuma educação moral. Que nós estamos vendo não é no Brasil, não é no mundo todo, é no planeta inteiro. É a grande oportunidade que Deus está dando aos seus filhos queridos, porque morais ou imorais são filhos de Deus e Ele ama todos, né?
indiscriminadamente. Deus não vai amar mais aquele que é moralizado e menos aquele que ainda está lá no limite bem inferior da evolução. Claro que não. Ele ama toda a sua criação. Então está sendo dada a oportunidade a todos os espíritos. E com isso a gente está vendo uma enorme massa, né, de espíritos encarnados de uma imoralidade que a gente custa acreditar que é possível, né? Então não é que houve um retrocesso, apenas são outros espíritos. Foi o tempo em que outros espíritos que já evoluíram e já saíram da Terra, que eram responsáveis, eram moralizados. Olha, a gente via, eu ainda sou do tempo que os meus pais compravam numa venda com um caderninho. Botava lá o nome e o que pegou. E ninguém ficava olhando lá para ver se o dono da venda estava botando direitinho, não. Sabia que ele ia botar. Ele era sério, ele ia botar. E aquele que ficou para pagar, ele também não se preocupava com isso, não queria garantia nenhuma, porque ele sabia que a pessoa ia voltar lá para pagar. Hoje, imagina, né? Imagina hoje, como é que as coisas não ia receber nada, né? E a gente não ia poder confiar que ele ia botar ali, se eu comprei 1 quilo, vai que ele põe 2. Mas naquela época não acontecia isso. Ah, mas então retrogradou. Não, apenas eram espíritos que já estavam mais à frente e eram mais moralizados. Então saíram. E aqui restou a nossa situação de espírito imperfeito, inferior, lutando para melhorar, para merecer essa terra modificada. Então é por conta disso. Então nós estamos vendo aí uma enorme falta de educação moral. É uma coisa terrível, terrível. Aí a gente vai, mas o que é moral? Realmente não é muito fácil definir moral, não. Mas o Platão tem uma afirmativa que eu gosto muito, que está assim: você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Isso é moral. Isso aí é um ótimo conceito de moral. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Quando essa última porta se fecha, você está sozinho. Você está com você. Está você junto com você. E o que você faz, as atitudes que você toma nesse momento, as ações que você faz, o que você pensa, que você realiza, isso é moral, né? Então, se você é capaz de fazer tudo que você faria se tivesse uma assembleia te vendo, se tivesse um monte de câmera te filmando, se você é capaz de realizar tudo o que você faria sob os olhos dos outros, sobre as lentes das câmeras, né? Sob a crítica e o julgamento das pessoas, se você é capaz de realizar isso com você mesmo, é sinal que você só vai fazer o bem. Então, isso é uma pessoa moralizada. Então, não precisa ir muito na filosofia buscar conceito de moral. A pessoa moralizada, quando a última porta se fecha atrás dela e ela fica com ela mesma, ela continua fazendo as coisas que ela acha que está certo. Ah, mas e se o que ela acha que está certo não for? Mas é o que ela já alcançou de evolução. Então ela não está errando. Ela está fazendo o que ela acredita ser, de verdade, né? E nós, a gente vê que no mundo em que a gente está vivendo, as pessoas quando querem fazer alguma coisa de errado, elas ficam olhando em volta para ver se não tem ninguém vendo. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que está errado. Ela sabe que aquilo ali é uma imoralidade. E ela faz. Né? Se a gente está andando na rua, uma pessoa na frente da gente, caminha, deixa a carteira cair ou o celular cair,
A gente está vindo atrás, está vendo aquilo ali. Mas aí a gente não chama a pessoa, a gente vê se não tem ninguém ali atrás da gente, olhando aqui ou ali, a gente pega e enfia na bolsa. Por que a gente olhou para ver se não tem ninguém por perto? Porque a gente sabe que aquilo ali está errado. Né? Então, a pessoa que é capaz disso é imoral. É imoral. A verdade é essa. Então, é isso aí, é o que acontece no planeta, no momento. É todo mundo querendo levar vantagem sobre os outros. E quando um leva vantagem, o outro leva prejuízo. Então, a nossa atitude na vida, ela, se as pessoas fossem moralizadas, a gente não estava do jeito que a gente está, não. Então, são situações que Kardec colocou nisso aqui. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caráter. Aquela pessoa que viu o objeto ali caído, se ela viu de quem ela entrega, ela é uma pessoa de bom caráter, de um caráter moralizado. Porque caráter todo mundo tem. Caráter é característica, né? Então todo mundo tem. Mas tem pessoas que têm um caráter bastante duvidoso, bastante inferior, imoral. Então o que falta realmente na nossa sociedade? Trabalho moralizado, trabalhadores moralizados. Né? Pessoas que realmente se importam, não com elas propriamente, mas com os efeitos daquilo que ela está fazendo. Então isso é moralidade. Quando você começa a se importar com as consequências do que você faz, se você dá importância para isso, você está melhorando. Se você não era assim, está melhorando. E se era, está se aprimorando. Porque realmente, quando nós exercemos um trabalho qualquer, né, uma ação qualquer, e a gente se importa com aquele efeito, com aquele resultado, é porque nós estamos no caminho certo. Por isso que Kardec fala, não aquela dos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Né? Antigamente, quando a gente via as crianças, elas tinham muito respeito dos pais, dos mais velhos, dos professores. Hoje não tem. Mas hoje não são aquelas crianças que tinham, são outras crianças que chegaram. Então tem que aprender isso ainda, tem que aprender, tem que formar caráter melhor, né? Através do conhecimento, através do estudo, através principalmente da vontade de acertar. E Kardec continua. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Então, quando a gente vê, né, a massa de indivíduos que é diariamente lançados na corrente, sem nenhuma noção de educação, principalmente a moralidade, o que a gente pode esperar? É o que a gente está vendo no planeta inteiro. Né? Então as famílias precisam reconhecer que elas têm que dar a contribuição delas. É claro que ainda que as famílias orientem, eduquem seus filhos, não é por isso que eles vão se tornar pessoas de valor, porque eles podem receber e não fazer nada com o que eles estão recebendo, mas pelo menos receberam. Aí a responsabilidade vai para cima daquela pessoa que não quer aproveitar os ensinamentos que ela está tendo. Aí já tira a responsabilidade daqueles que a estão educando. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, quando fala que a paternidade, a maternidade são missões aqui na Terra, são... Porque os pais são as primeiras pessoas que recebem essa alma.
recém-saída da dimensão dos espíritos, ingressando aqui na dimensão material para operar a sua evolução. Então a infância é longa, né? A infância humana é a mais longa que tem. Segundo alguns especialistas que estão estudando aí, ela está se alongando cada vez mais. Tem pessoas aí com 17 anos que parece que estão ainda na terceira infância. Não, está nos estudos. Está nos estudos. E que a adolescência está indo até os 25 anos. Eita! Aí a gente vê, isso aí é uma tristeza, né? Porque no lugar da pessoa amadurecer, crescer o mais rápido possível, ela está atrasando a sua caminhada evolutiva, com a falta de vontade de realizar, né? Aí está aqui, ó. Quando essa arte for conhecida, que arte? A educação moral. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Isso quer dizer, sem moralidade, a gente não evolui. A gente vai continuar errando, né? A gente só vai fazer as coisas certas, quando a gente não se importa com isso, quando tem alguém vigiando, quando tem câmera vigiando. Então aquele trabalhador que exerce o seu trabalho, que exerce a sua função, o melhor que ele pode, da maneira mais assim perfeita que ele consegue fazer, independentemente de ter o seu gerente ali, de ser o dono da fábrica circulando por ali, de ter câmera filmando, ele está fazendo por ele. Ele está fazendo por ele mesmo, não é para ninguém ver. Ele precisa, para ele, de exercer da melhor forma possível a sua atividade, seja ela qual for. Descartes foi um pensador que cuidou muito, né, dessa parte. Ele provou a existência de Deus da maneira dele, né? Então ele diz isso na sua obra, porque eles continuam vivos e essa obra permanece, né? Que seja eficiente no que você faz. Seja o melhor naquilo que você realiza. Dê o melhor de si na sua atividade. Seja virtuoso. Porque se aquilo que você está realizando está no seu controle, seja virtuoso. E se não tiver no seu controle, entrega para Deus, porque Ele sabe o que faz. Então, aquilo que está no nosso controle, nós precisamos dar o que há de melhor em nós. Quando a gente vai realizar um trabalho, imaginemos as pessoas, né? Os profissionais. Se a gente for analisar, quando a gente pensa nisso, acorda de manhã, agradece por estar ali, ainda aqui no planeta, né? Quantas pessoas já trabalharam para a gente? Quantas pessoas já realizaram trabalhos necessários a nós? Um sem número, não dá nem para contar. Podemos dizer que são inúmeras essas pessoas. Por quê? Os nossos direitos dependem dos deveres dos outros, que são trabalhos. Se eles não realizarem, a gente não pode ter os nossos direitos, que é nosso direito, né? A gente não pode esquecer que também os nossos deveres, o nosso trabalho, é para que os outros tenham também os seus direitos atendidos. Então, direito e dever é uma troca, né? Constante. Então, se nós temos aí, se a gente precisa de um advogado, olha, o que mais tem aqui na cidade é advogado, né? Porque a gente tem essa universidade aqui, dentista, advogado, porque o que tem o ensino, né, que tem na cidade é aquele que vai formando mais profissionais.
Agora está vindo mais faculdades e tal. Mas se a gente vai procurar um, é porque você deposita nele confiança. Você está depositando toda a confiança naquela pessoa que vai realizar o trabalho que você está precisando, porque você não sabe fazer. Então você deposita nele a confiança. Então é dever moral desse profissional dar o melhor de si, ser impecável com o trabalho que você vai realizar para aquela pessoa, porque ela dedicou a você uma confiança muito grande, e isso é tudo que ela tem de maior. É a confiança que você vai fazer o trabalho certo para ela. Então é seu dever moral fazer esse trabalho certo. Cobrar o que é devido para cobrar. Não tirar vantagem disso. Aquele médico que está lá no consultório dele, quando aquele paciente chega, ele poderia ter escolhido vários outros médicos. Tem vários médicos da mesma especialidade. Ela escolheu aquele médico, ela vai lá. É dever dele fazer o melhor que ele puder por aquele paciente, de todas as formas, em todas as condições. É claro que o médico não está aqui para curar ninguém. Ele fez um juramento, não foi para curar, porque ninguém cura ninguém, mas para minimizar a dor, para dar conforto àquela pessoa nesses momentos difíceis. Né? Um momento em que você está sofrendo, está vendo uma pessoa querida sofrer. Então esses momentos são momentos que você precisa ter um profissional em que você possa confiar, né? Porque é necessário isso. Então é dever dele cumprir moralmente aquela função dele. Então todo o nosso trabalho, né? Se você vai procurar um professor particular para seu filho, tem vários, você vai escolher um que você está depositando confiança nele. Então ele tem o dever moral de realizar muito bem a tarefa dele. Então porque quando isso não é feito, você tira a fé, você põe em dúvida a confiança que ele vai ter em outras pessoas. Aquilo faz uma bola de neve na vida da pessoa. Você passa a não confiar nos outros, porque você depositou tanta confiança, não ia acontecer o que aconteceu. Então isso aí é falta de moralidade. A gente precisa compreender que quando alguém nos procura para que a gente realize alguma coisa, é dever moral que a gente o faça da melhor forma possível. Se você tem um trabalho, mas eu não gosto do que eu faço. Meu amigo, se você não consegue um outro trabalho, aprenda a gostar do que você faz. Porque tem muita coisa de bom, procure, encontre aquilo que tem de bom no que você está realizando. Perceba as pessoas que estão recebendo aquele trabalho seu, que estão felizes com aquele trabalho. Então, olhe isso, observe nisso, encontre ali, né, o seu propósito de trabalho, a sua alegria em trabalhar neste ou naquele setor. Se você não gosta e não pode trocar, aprenda a encontrar algo que te dê prazer em realizar. E não pode ter prazer e satisfação maior num trabalho que a gente realiza do que aquele que nos contratou para esse serviço ser atendido e ficar feliz. Isso é o que a gente mais encontra de alegria e de felicidade. Nem o dinheiro vai pagar isso. A satisfação de ver que o que você realizou ajudou aquela pessoa, resolveu o problema dela. Então ela está feliz, ela está alegre com aquilo. E ela te vê como um amigo. Então a gente não pode imaginar as coisas que a gente realiza, a importância disso. Não tem trabalho mais ou menos importante, tem mais ou menos qualificado, mas importante não. Continuando o comentário de Kardec, a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Lembremos, educação moral.
Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. É exatamente isso aí. O ponto de partida é esse, educação moral. Mas quando essa moralidade não está acontecendo da forma que deveria, né? As pessoas não estão moralizadas ao ponto de proporcionar uma boa vida a si e aos outros, aí tem que entrar a ética. Né? Ética e moral não são a mesma coisa. Moralidade é aquilo que você é o que você faz quando fecha a última porta atrás de você. Então são os seus valores, é aquilo que você alcançou com a análise dos fatos, com o avanço, né, da sua maneira de pensar, é aquele solilóquio que você tem com você. Isso é moralidade. A ética são regras para que a imoralidade não cause tantos transtornos numa sociedade. Porque quando se é moralizado, a gente não precisa nem de lei. A gente não precisa de regra. Porque a gente já segue, a gente já faz de acordo. Não precisa que ninguém mande. Mas quando falta a moralidade, as regras têm que entrar em ação, senão a convivência vira o quê? Vira um horror, né? A pessoa não consegue nem viver numa sociedade imoral sem regras. Imagine, uma sociedade imoral sem regra. Essas regras são éticas. Algo tem que se estabelecer para que eu, na minha imoralidade, não prejudique tanto o outro semelhante. Aí são as regras, são as leis, isso é a ética. Que essa é um conjunto de valores estabelecidos para que nós possamos conviver sem fazer tanto mal com a nossa imoralidade. Às vezes a gente observa que uma pessoa, ela está agindo, ela não está nem sendo imoral, mas o que ela está fazendo está prejudicando o outro em algumas coisas, que seja uma coisinha boba, né? Que seja uma coisa boba. Ela não está sendo imoral, mas ela não está pensando no outro que está ali do lado dela. Aí ela tem que atender às regras para ela não prejudicar o outro. Ainda que o que ela estivesse fazendo não fosse imoral, mas não estava sendo bom para aquela pessoa. Quando nós estamos na nossa intimidade, na nossa casa, principalmente se a gente mora sozinho, você faz o que você quer. Né? Você faz o que você quer ali, porque não tem ninguém ali para você obedecer limites. Você está sozinho, você estabelece as regras lá da sua casa. Você está sozinho, você dorme a hora que quer, levanta a hora que quer, tá? Faz o que você quiser. Mas quando você está na casa de alguém, ou quando você recebe alguém na sua casa, você já não pode mais fazer o que você quer. Por quê? Mesmo que você não esteja sendo imoral, às vezes a ação que você está tendo prejudica a outra pessoa que está ali. Mesmo que aquilo que você vai fazer seja um direito seu, mas você tem que pensar que a outra pessoa que está ali convivendo, ela também tem direitos. E às vezes, mesmo que você não seja imoral e tenha seus direitos, mas aquilo que você está pretendendo vai ferir também a outra pessoa. Aí entra a ética. Tá vendo a diferença de moral e ética? Essa situação. Então entra a regra, entra a lei física, a lei real, a regra, né? Então para uma sociedade isso serve para tudo, serve para um grupo de pessoas, para um grupo de família, para uma cidade, para um país, para o mundo inteiro, serve para tudo. Então você tem que entender que o outro que está ali do seu lado, ele tem que ser respeitado, ele também tem direitos. Quando a gente faz isso, a gente vive uma boa vida
e proporciona também uma boa vida para aquela pessoa. Nós vamos agora analisar aqui um poema de Khalil Gibran sobre o trabalho no livro Profeta. Nós vamos identificar dentro desse poema tudo que a gente já estudou sobre o trabalho nessas três terças que a gente está estudando sobre isso à luz da doutrina dos espíritos, né? Então a gente vai ver esse poema lindíssimo que vai reforçar tudo aquilo que a gente aprendeu desde o início. A gente começou esse nosso estudo com aquela maravilha de Rui Barbosa, falando que o trabalho é uma oração. E a gente vai encerrar com Khalil Gibran falando praticamente a mesma coisa, só que com outras palavras e reforçando tudo que a gente já aprendeu até agora na doutrina espírita. Olha só. Vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Já começa por aqui. A gente aprendeu o quê? Que nós somos co-criadores. A gente aprende na doutrina que somos co-criadores do universo. Então, vós trabalhais para poder manter a paz com a terra. Fazer a sua parte. Aquela parte que, se você não fizer, pode causar transtorno, pode trazer problema. Então, vós trabalhais para manter a paz com a terra e a alma da terra. Quer dizer, o contexto do planeta, do globo. Você é um co-criador de Deus. Deus começa e você termina a sua criação. E nessa caminhada que a gente faz para o amadurecimento e o aperfeiçoamento, isso acontece através da nossa tarefa, do nosso trabalho na Terra, para a Terra e com ela. Então aqui já começa reforçando isso. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida, que marcha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Lindo demais, né? Se a gente for na essência dessas palavras de Khalil Gibran, aliás, tudo que ele escreveu, né? Essa alma veio iluminar nossas mentes aqui na Terra, porque tudo que ele escreveu, olha só. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações, é tornar-se estranho no mundo. Você não tem participação em nada, você é um estranho no mundo. É ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente. Vocês já viram a vida esperar por alguém? Vocês já viram a vida parar? Em alguma coisa, em algum setor, na natureza, seja onde for? Por um acaso um rio para? Uma árvore para de crescer? Né? A minhoquinha para de arar a terra? Não, a vida não para. Como diz Lenine na canção Paciência, que é linda. A vida não para. Então, se a vida não para, por que nós, que somos a cereja do bolo da criação, vamos parar? Se a gente para, a gente causa prejuízo muito grande ao contexto, ao universo, porque tudo que você faz, tudo que você pensa se espalha pelo universo, porque é energia, o pensamento se transforma nessa força que se espalha pelo universo. Então, a vida não para. Se ela não para, nós também não podemos parar. Segue majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Sem nenhuma revolta, sem nenhumas questões, segue submissa à vida, né? Com todas as suas exigências, mas ela segue submissa. Então é muito lindo esse poema de Khalil. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. É aquilo que a gente falou dessas duas reuniões. Trabalhar com alegria, com amor, com gratidão.
porque está tendo a oportunidade de realizar algo, de fazer algo pelo próximo, por si mesmo, pelo contexto do universo, pelo planeta. É a sua tarefa, é o seu ponto. Nós evoluímos fazendo isso. Nós evoluímos trabalhando, descobrindo as coisas, né? As grandes descobertas foram influenciando as leis universais. Influenciando não, porque a lei do universo é divina, mas se somando, né, ali pela natureza do pensamento, da vontade de acertar. Então, quando trabalhais, sois uma flauta através da qual sussurdas horas se transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa, quando todo o resto canta em uníssono? Quem quer ficar para trás? Quem quer parar na vida, parar de realizar? Se nós não vamos nem querer permanecer eternamente nisso, nós somos imortais. Mas quanto mais cedo nós realizarmos progresso, melhor para nós. A gente queima etapas encarnatórias. Então aqui é trabalhar como se o trabalho realmente fosse uma música. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição, o labor um infortúnio. Tem gente que acha que trabalho é uma maldição. Muita gente quando entra no trabalho de manhã ou à noite, a hora que ele começa a trabalhar, ele já está pensando na hora de sair. Ele já está louco para chegar a hora de sair. Ele passa aquele tempo que ele precisa trabalhar sofrendo, né? Esperando aquela hora de ir embora. Isso é um trabalho para ele que é uma maldição, é um infortúnio. E reclama. Mas eu digo-vos que quando trabalhais, estais a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E ao vos dedicais ao trabalho, estais verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida através do trabalho é ter a intimidade com o segredo mais secreto da vida. Co-criadores do universo, que nós somos. Então, quando a gente trabalha, nós estamos preenchendo um sonho que é o mais importante da Terra, aquele que é oferecido a você a oportunidade de trabalhar em favor do todo, do contexto em geral. É a individualidade trabalhando para o contexto geral, fazendo a sua parte. É só o que a gente tem que fazer, a nossa parte, com eficiência, né, com grandeza, porque o que não está no nosso controle, a gente entrega para Deus, como diz Descartes, ele sabe o que faz. Mas aquilo que tiver no nosso controle, vamos ser especiais naquilo que a gente faz. Porque isso foi destinado a nós, quando nos colocaram nesse planeta. Ele evoluiu com o trabalho de todos, de toda a natureza. A idade da pedra lascada, foram as necessidades e privações que foram atendendo à evolução necessária da localidade, né, do planeta em si. Então isso aí não pode ser maldição, não pode ser um infortúnio, isso é um presente, né? É um presente. Mas se na dor chamais ao nascimento uma provação e a manutenção da carne uma maldição gravada na vossa fronte, né? Se na dor, quando você não estiver bem, estiver em desespero, sofrendo, chamais ao nascimento. Para que eu vim para o mundo? Só nasci para sofrer, ainda tem que realizar trabalho que nem gosto, né? Se você está nessa vibração, mas se na dor chamais ao nascimento uma aprovação,
Se você chama a vida de expiação e provação, você está fazendo isso, mas se você chama, se entende que ela é assim, e a manutenção da carne, que é o trabalho, a manutenção da carne é o trabalho. Vai se sustentar com o suor do seu rosto, foi Deus falou para Adão e Eva, né? Se há manutenção da carne, uma maldição gravada na vossa fronte, então vos digo que nada, exceto o suor da vossa fronte, apagará aquilo que está escrito. Quer dizer, só o trabalho vai fazer você resgatar o seu passado delituoso. Seja o trabalho onde for, né? E qual seja ele. Então, só o trabalho vai proporcionar essa purificação, essa limpeza que a gente precisa fazer em nós mesmos. Também vos foi dito que a vida é escuridão, e no vosso cansaço fazei-vos eco de tudo o que os cansados vos disseram, né? Aí a gente fica repetindo isso, a gente entra naquela vibração dos cansados, né? Se torna um cansado, um repetidor de lamentações e reclamações. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda a necessidade é cega, exceto quando existe conhecimento. E todo conhecimento é vão, exceto quando existe trabalho. E todo o trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. Olha que lindo esse pedaço aqui, né? Quando ele vai falando que se eu digo que a vida é mesmo escuridão, ela é escuridão quando existe, exceto quando existe necessidade. Porque quando você vem a necessidade, você trabalha para que essa escuridão se esvaia, para que essa luz se faça, né? E toda necessidade é cega, exceto quando existe conhecimento. Você tem necessidade, mas se você não tem conhecimento para suprir aquela necessidade, você tem que buscar esse conhecimento, senão vai morrer ali. E todo conhecimento é vão, exceto quando existe trabalho. O que adianta você conhecer se você não realiza? O que adianta você adquirir se você não consegue oferecer? Nada, né? Exceto quando existe trabalho, que aí com o seu trabalho você está oferecendo às pessoas o que você tem de melhor, o que você recebeu, o que você adquiriu, o conhecimento que você adquiriu. Aí você oferece. Então é aquela troca que a gente leu, uma troca incessante no seio visível e invisível da natureza, onde todos trabalham uns para servir os outros e os outros para nos servir. É isso que Khalil Gibran está falando aqui. O que é trabalhar com amor? É tecer o pano? Essa parte aqui, eu fiquei até emocionada quando eu reli, porque eu já tinha lido esse poema. O que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. Olha o que ele chama de trabalho, com amor, com coração, com oração, como Rui Barbosa falou lá no início, que trabalho tem que ser oração, porque quem trabalha com amor está em oração todo o tempo que ele está trabalhando, né? Olha que lindo isso. É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nesta casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito. É saber que todos os mortos abençoados estão à vossa volta a observar-vos. Olha que texto lindo esse parágrafo, então, é um
um diamante nesse poema, né? Então, ele é o que a gente vem aprendendo. Aqui é a lição de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Trabalhe em favor do próximo. O próximo é aquele que está mais próximo de você, não quer dizer aquele que é seu pai, sua mãe, seu filho. Ele nos ensinou o ágape, o amor incondicional. Não esse que a gente ama, né? Que esse ainda está naquele nível dos nossos instintos pouco elevados, né? É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito. É dar a tudo um pouco de você, um pouco do seu tempo, um pouco daquilo que você é. E saber que todos os mortos abençoados estão à vossa volta a observar-vos. Todos aqueles que já nos antecederam, que estão na dimensão espiritual e estão nos observando, né? O que nós estamos fazendo com a vida que ainda está sendo dada a nós. Se nós estamos desperdiçando ou não esse tempo valioso que nos é oferecido pelas reencarnações. Muitas vezes vos ouvi dizer, como se estivesseis a falar durante o sono: aquele que trabalha o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma é mais nobre do que aquele que trabalha a terra. E aquele que agarra o arco-íris para o colocar numa tela, à semelhança do homem, é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Aqui ele está identificando as pessoas que acham que o trabalho de um é mais importante que o trabalho de outro. Aí ele continua: mas eu digo, não no sono. Aqueles estão pensando assim quando estão dormindo, quer dizer, não estão despertos, não estão atentos às leis do universo, né? Mas eu digo, não no sono. Isso aqui não é o sono, né? É uma metáfora para estar desperto na vida. Mas eu digo não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais docemente com o carvalho gigante do que com a menor de todas as folhas de grama. E é grande aquele que sozinho transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. Olha que linda definição para trabalho, né? Que linda definição para trabalho. O trabalho é o amor tornado visível. Quer dizer, é o seu amor se tornando físico, visível, palpável para outras pessoas. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Eu não sei qual verso é mais bonito que o outro. Pois, se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. E se esmagardes as uvas de má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantardes como os anjos, mas não apreciardes os cânticos, estareis a ensurdecer os ouvidos do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Então é aquilo que a gente aprendeu de fazer o nosso trabalho com muito amor, porque senão nós vamos prejudicar as pessoas, né? Então aquele que trabalha numa cozinha de um restaurante, querendo sair na hora que chegou, que comida essa pessoa vai fazer? Que energia ela vai botar naquele alimento ali? Isso aqui. A pessoa que te oferece uma água e essa pessoa tiver de mal com a vida,
a vibração dela vem para a água. Se essa água for congelada e fotografada, vai parecer uma lama. Ah, mas então eu vou passar mal se eu beber? Vai nada, porque você vai neutralizar isso com a sua boa vibração quando você beber. Ela vai sair daquele estado e vai se transformar numa água purificada pela sua energia. Então não tenham medo de receber água de ninguém. Só que na hora de beber, bebam agradecendo essa água que purifica a vida e que sem ela você não vive, sem ela você morre. Aí sim, aquela que ficou uma laminha se transforma novamente naquela água pura que, se for cristalizada através do gelo, né, e fotografada, vamos encontrar flores. Se vocês ainda não conhecem o trabalho do professor Masaru Emoto, procure na internet. Eu trouxe aqui uma vez para a gente trabalhar isso, eu vou trazer de novo. A nossa vibração na água. Então, quando vocês bebem essa aguinha aí, magnetizada, não parece nada, essa água está cheia de amor, não só, né, do pouco que a gente tem para oferecer, que nós somos espíritos imperfeitos, mas a gente pensa no que for melhor, porque a gente faz esse trabalho aqui com carinho, com uma alegria imensa. Mas os espíritos, a vibração desses espíritos que nos socorrem, que nos amam, colocaram vibrações nessa água. E essa água só vai nos fazer bem. E se essa água for colocada dentro de um recipiente maior, ela vai contagiar aquela outra água. Perceba, não é contaminar, é contagiar com a alegria, com o amor que ela recebeu. Então a gente influencia tudo que a gente faz. Quando você faz uma coisa para alguém, você vai visitar uma pessoa, você faz um bolinho para levar para aquela pessoa, um biscoitinho, você bota tanto amor ali, porque se você não for botar amor ali, você não faz. Alguém está te obrigando a levar um bolinho para a pessoa que você vai visitar? Não. Você vai se quiser. Mas quando você se propõe a isso, você leva aquilo com um carinho tão grande que a gente não tem olhos para ver, porque os nossos olhos do corpo são limitados pela nossa vigília, né? Mas se a gente pudesse observar o que tem ali naquela vibração daquele alimento ali, a gente ficaria surpreso de tanta beleza que tem. Porque o amor faz isso. Então, que a gente realize os nossos trabalhos com muito carinho, seja qual for o trabalho. Todo ele é importante, os menos ou os mais qualificados, mas que a gente exerça com bastante carinho, com amor, que ele se torne para nós um prazer. Um prazer que a gente não queria nem que acabasse o dia para a gente não ter que parar de fazer. Muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina maravilhosa e peguem esse poema na internet, está lá, né? Está lá na internet, só colocar lá. O profeta Khalil Gibran fala sobre o trabalho e vem essa maravilha aqui que a gente deve ler e reler o tempo todo. Muita paz para todos.